Fala pessoal, estou mais uma vez aqui então, né, e vamos fazer as derivadas parciais indicadas. Tá? Então temos u igual a e elevado a r θ vezes seno de θ. E ele quer a derivada de terceira ordem, né, derivada parcial de terceira ordem, sendo que foi derivado duas vezes em r e uma em θ. Tá? Primeiro, né, tomar cuidado. Por exemplo, neste caso, quando a gente for derivar em θ, a gente vai cair numa regra do produto, tá? Então é importante que a gente olhe para isso, porque ambas as funções apresentam variável θ. Então vamos fazer aqui a derivação em R, tá? O diferencial de U em relação ao diferencial de R. Derivando em R, a gente vai só derivar essa expressão, tá? Então a derivada dessa expressão vai ficar e elevado a RT vezes Rθ, não, desculpem, vezes a derivada de Rθ, que é θ, tá? Lembrando que também é uma variável R, vezes então o seno do ângulo θ, tá? A gente apresenta essa derivada. Fazendo de novo a derivada de ordem 2 de U, diferenciado duas vezes em R, nós vamos ter que rederivar essa função na variável R, e a gente vai chegar em e elevado a r θ, vezes θ, vezes um novo θ, vezes então o seno do ângulo θ. Tá? E essa, nesse caso, a gente pode já dar uma arrumadinha, vai ficar θ elevado ao quadrado vezes e elevado a r θ vezes o seno de θ. Tá? A gente chega nessa expressão. Agora vem a parte tramitosa, que é a derivada de terceira ordem da variável u, duas vezes diferenciado em r e uma diferenciado em θ. Tá? Note, tá, que talvez fosse melhor eu ter começado a fazer essa derivação em θ, tá? Talvez fosse melhor eu começar em θ, mas não comecei, eu comecei com R, vou terminar em R, então nesse caso, né? Terminar com θ agora. Bom, nesse caso a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, né? Eu vou chamar então aqui de U, aqui de V, tá? Para fazer essa derivação. Então eu vou precisar aplicar a regra do produto duas vezes, porque eu tenho o produto entre essas duas mais o produto com a terceira, tá? Então a derivada de U, então vai ficar sendo, vou abrir aqui, colchetes, vai ser 2θ vezes e elevado a rθ mais θ ao quadrado, certo? Vezes e elevado a rθ vezes r, que é a derivada de e elevado a r. Todo esse carinha aqui, vou colocar entre parênteses, né? Todo esse carinha aqui vezes a nossa segunda função, que é a função seno. Então, seno de θ. Mais a nossa função u, que é θ ao quadrado, vezes e elevado a rθ, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de θ. Até que não deu tanto trabalho assim. Tá? Então, o que pode ser feito aqui ainda? Ser aplicada a distributiva, né? Então a gente teria 2θ e elevado a rθ vezes seno de θ mais θ ao quadrado vezes e quadrado vezes e elevado a rθ vezes r vezes o seno de θ mais θ ao quadrado, nossa senhora, θ ao quadrado, vezes e elevado a rθ vezes cosseno de θ. Tá? Então a gente poderia colocar em evidência, né, θ, porque a gente tem θ em todas as operações, θ vezes e elevado a rθ, que é outro carinha que aparece em todo mundo. Tá? Então, vezes, o que sobrou dessa nossa expressão? Sobrou 2 seno θ,
Tá? Dessa sobrou θ vezes R seno θ, mais aqui sobrou θ vezes o cosseno de θ. Tá? Então, eu tenho aqui a derivada de terceira ordem, colocando-se em evidência os termos comuns da nossa expressão. Tá? Verifique que a função z igual a ln de x mais ln de e elevado a x mais e elevado a y é uma solução das equações diferenciais. Então, diferencial de z em x mais diferencial de z em y é igual a 1, e o diferencial de segunda ordem em x mais vezes o diferencial de segunda ordem em y menos o diferencial de segunda ordem xy ao quadrado é igual a zero. Tá? Então, nesse caso, eu vou precisar calcular todas as derivadas de segunda ordem, de primeira e de segunda ordem, para fazer essa análise. Tá? Note que é verifique que, ou seja, ele vai ser. Tá? Então, o diferencial da função z em relação à variável x, tá? Então, derivada do ln vai ser 1 sobre e elevado a x mais e elevado a y vezes a derivada desse cara interno em x, que vai ser e elevado a x. Tá? Então, a gente chega em e elevado a x dividido por e elevado a x mais e elevado a y. Tá? A gente chega nessa expressão aqui. Tá? O diferencial de z em relação ao diferencial de y, tá? Vamos ter a mesma parte da expressão. Na verdade, a gente vai ter a mesma derivada, sendo que a única diferença é que no lugar de e elevado a x, vai ser e elevado a y. Tá? Então, vou colocar e elevado a y sobre e elevado a x mais e elevado a y. Tá? Muito bem, cheguei nessa expressão aqui. Agora a gente precisa dos diferenciais de segunda ordem, tá? Preciso dos diferenciais de segunda ordem. Na verdade, não. Antes de fazer os diferenciais de segunda ordem, vamos analisar a primeira equação, né? A primeira equação, ele fala para a gente que se eu somar ambas essas derivadas, ela vai ser igual a 1. Vamos ver, né? Então, e elevado a x sobre e elevado a x mais e elevado a y, mais então e elevado a y sobre e elevado a x mais e elevado a y, vai ser igual a e elevado a x mais e elevado a y dividido por e elevado a x mais e elevado a y, e isso realmente é igual a 1, tá? Então, a primeira equação, ok. Tá? Vou precisar ir para a segunda, e a segunda a gente vai precisar, então, dos diferenciais de segunda ordem. Tá? Então, eu vou ter que pegar a nossa diferencial em z em x e derivar ela novamente em x. Neste caso, eu vou ter que usar a regra do produto. Tá? Então, o diferencial de segunda ordem de z em relação ao diferencial de x, 2 vezes em x, vai ser dado por a derivada da primeira, que é e elevado a x, tá? Na realidade, regra do quociente, não regra do produto, né? Vezes a segunda, então, e elevado a x vezes e elevado a y, mais a nossa primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da segunda, que vai ser e elevado a x. Isso tudo dividido, então, por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado. Tá? Vamos tentar simplificar o que seja possível aqui. Tá? Note que a gente vai ter e elevado a x, aqui não é mais, que é menos, né? Então, a gente vai ter e elevado a x vezes e elevado a x, tá? Que é e elevado a 2x, menos e elevado a x mais y,
tá? Multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes, menos e elevado a 2x, dividido por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado, tá? Bom, esse e elevado a 2x simplifica com esse e elevado a 2x e o que nos resulta é essa expressão aqui, tá? Então, menos e elevado a x mais y dividido por e elevado a x mais e elevado a y ao quadrado. Vamos fazer a derivada, então, de segunda ordem em y, dz segunda ordem em dy quadrado. Vamos derivar essa expressão, vai ser uma expressão muito parecida com a anterior, tá? Então a gente vai ter e elevado a y vezes e elevado a x menos e elevado a y menos e elevado a y vezes a derivada de baixo vai ser e elevado a y dividido então por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado, que vai ser igual a e elevado a x vezes, x mais y, né, produto, menos e elevado a 2y menos e elevado a 2y dividido por e elevado a x mais e elevado a y ao quadrado. Então, no máximo que eu posso fazer nessa situação é colocar na expressão e elevado a x mais y menos 2 vezes e elevado a y sobre e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado, tá? E falta a última derivada, que é a derivada de z ao quadrado, ou derivada de segunda ordem de z, em dx dy, diferenciado nas duas variáveis, tá? Então, vou tomar a derivada em x, tá? E vou derivá-la em y, tá? Posso utilizar a regra da cadeia, do quociente? Posso. Tá? Se você achar mais fácil, eu acho mais fácil nesse caso. Por quê? Derivando isto em y, a derivada de e elevado a x vai ser zero. Tá? Vai ficar zero vezes a segunda, que é e elevado a x mais e elevado a y, menos a nossa primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da função 2 embaixo, né, em y, que é e elevado a y. Dividido, então, por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado. Ou seja, a gente chega em menos e elevado a x mais y dividido por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado. Tá? Bom, ele nos afirma que o produto entre as derivadas de segunda ordem em x e y menos a derivada de segunda ordem xy ao quadrado vai ter que ser igual a zero. Tá? Então é isso que a gente vai ter que verificar. Bom, o produto entre elas. Então, a derivada de segunda ordem em x, ela é menos e elevado a x mais y dividido por e elevado a x mais e elevado a y elevado ao quadrado vezes a derivada de segunda ordem de z diferenciada duas vezes em y, ou seja, essa expressão. Então, vezes e elevado a x mais y menos duas vezes e elevado a y dividido por e elevado a x mais e elevado a y
ao quadrado menos a derivada de segunda ordem xy ao quadrado, né? Então, a nossa expressão menos e elevado a x mais y dividido por e elevado a x mais e elevado a y ao quadrado, elevado ao quadrado, tá? Bom, aqui vamos ter que fazer o produto, né? Não tem o que fazer, certo? Vou colocar aqui a traço, vai ficar e elevado a x mais e elevado a y ao quadrado vezes ele mesmo. Então, eu posso colocar aqui e elevado a x mais e elevado a y elevado à quarta, tá? Agora, na parte de cima, eu vou ter que fazer a distributiva. Então, a gente vai ter esse valor vezes esse. Então, vamos ter menos e somos expoentes, vai ter então 2x mais 2y, tá? E esse cara vezes esse menos 2, então vai ficar mais 2 vezes e elevado a y vezes esses caras. Então eu posso somar, vai ficar e elevado a x mais 2y. A gente vai ter essa expressão aqui, tá? Menos, então, certo? Esse carinha aqui elevado ao quadrado, tá? E esse carinha aqui elevado ao quadrado, a gente vai ter toda essa expressão elevada ao quadrado, então ela vai ficar positiva, então vai ficar e elevado a 2 vezes x mais 2 vezes y, tá? Que vai ficar essa potência elevada ao quadrado, então a gente pode multiplicar os expoentes, certo? Dividido então por e elevado a x mais e elevado a y elevado à quarta. E neste caso nós vamos ter que deixa eu ver se eu não me equivoquei em algum ponto aqui. O que eu coloquei menos? Peraí. Aqui não é menos, né? Aqui é mais. Se aqui é mais, aqui também é mais. Aqui é menos. Então aqui é mais. Um sinal. Um sinal já complicou tudo. Aqui é a mesma coisa, aqui é mais. Aqui é menos. Então aqui é mais, aqui sendo mais, esse cara cancela com esse, que cancela esse, agora sim, né? A derivada, essa daqui tá ok, tá correta, muito bom, então esse carinha aqui não existe, esse carinha aqui é mais, olha só o rolo que eu fiz, muito bem, parabéns professora, muito bem. Ok. Então aqui esse carinha aqui passa a ser positivo e esse aqui ele não existe. Tá, agora sim. Então ficou e elevado a 2x mais 2y menos e elevado a 2x menos 2y. Essa subtração, essa diferença é realmente zero, tá? Gente, desculpa pela
pelo erro aqui, né? Mas um sinal que eu desconsiderei já correu tudo errado o restante, tá? Então aqui era mais, não era menos, certo? Gente, esse vídeo fica aqui, que ele acabou ficando longo, né? Ele já era longo, acabou ficando mais longo devido a esse erro, tá? Então daqui a pouco eu volto. Grande abraço.